Bom dia, terceiro ano. Vamos começar hoje na quarta-feira com português, tá? Página 50. Na página 50, na número 1, nós temos um texto, né, uma sinopse. O que é isso? É um resumo bem resumido, né, de um livro. E aí eu quero que vocês, então, leiam antes da nossa aula no Zoom, tá? Para já entrar, né, conhecendo o nosso assunto para poder participar, tá? E aí, então, tem algumas perguntinhas aqui, né, A, B e C, que nós vamos fazer juntos, né, porque é a interpretação oral, tá? Mas na letra C diz assim: observe as palavras a seguir. Aí tem algumas palavras e vocês vão então o quê? Pintar de azul a palavra em que a vogal em destaque possui um som nasal. O que é isso? Um som nasal. Tia Keila, não sei o que é isso. Então, olha só. O som nasal é assim, ó. As letras M e N podem aparecer após as vogais. Quais são essas vogais? A, E, I, O, U. Com isso, forma, então, o som nasal. Então, lembrando, quando aparece o M ou o N após as vogais, todas as 5 vogais, tem o som nasal. Outra coisa, quando tem também uma vogal e o M ou uma vogal e um N, tia Keila já disse que são nasais. Mas temos também, olha só, o acento gráfico til. Então, quando o acento gráfico til aparece nas vogais A e O, ele também se torna, então, o som nasal. Recapitulando. M e N, quando aparecem depois das 5 vogais, A, E, I, O, U, nós temos então o som nasal nas palavras. Quando temos o til no A e no O, também encontramos aí o som nasal nas palavras, tá? Então vamos para a nossa número 2 na página 51. Assinale a alternativa que indica o que mudou o som das vogais na atividade anterior. Lá, foi o gráfico til, né, o acento gráfico, ou foi o acento gráfico til e as letras M e N? Isso mesmo, segunda opção, tá? O sinal gráfico til e as letras M e N, né? Então, elas que representam o som nasal. Na número 3, pede então para vocês observarem estas imagens aqui, né? E então escrever o nome de cada uma, né, dos elementos nos locais adequados. Aí fala assim, ó, som nasal com til. Qual palavra? Olha lá, nós temos botões, maçã. Som nasal com M. Então, ó, computador, tampa, né? Empada e temos mais outras. Som nasal com N, ó, pente, manga, pincel e outras. Então eu peço que vocês observem as imagens e escrevam o nome então no lugar correto. Na página 52 diz assim, ó, relacione cada adivinha à imagem correspondente. Agora eu quero ver quem é bom em adivinhação. O que é o que é? Na letra A. Uma caixinha de bom aparecer, não há carpinteiro no mundo que fazer. E aí, que saiba fazer? E aí você vai então observar as imagens e vai então relacionar a letrinha. O B. Quanto mais quente me sinto, mais fresco dizem que estou. Quem será? Letra C. Que mesmo atravessando o rio consegue não se molhar. Quem será? Quem atravessa o rio sem se molhar? Letra D. Tem corrente e não é relógio. Tem rosca e não é parafuso. E aí? É a ponte? É a lâmpada? É o pão ou é o amendoim? Então você vai observar e relacionar então com a letra. E aí depois pede assim, ó, escreva o nome de cada elemento retratado no espaço, né? Que nós tivemos aqui, ó. Então, os 4 aqui.
E aí o que que pede então para você fazer? Você vai contornar, circular as letras que formam o som nasal. Lembrando que o som nasal ele se forma quando? Quando eu tenho o M e o N, né, depois das vogais e o tio no A e no O. Na página 53, número 2 diz assim, ó, escreva os nomes dos elementos, né, das imagens representadas aqui. Então, olha só, nós vamos então escrever o nome, né, destas imagens, tá? E aí, depois, o que que diz na número 3? Contorne, ou seja, nós vamos circular as imagens da atividade anterior usando as cores que está pedindo aqui. Azul, quando o som é nasal é com tio, lembra lá? O A e o O com tio. Nome que contém o som nasal com M, então M depois das vogais. E de amarelo, com o som nasal com N, né? Que vem depois das vogais, tá? E a nossa última página de hoje, na 54, lembra que ontem a tia Keila pediu para vocês fazerem um anúncio de propaganda? Pois é, hoje nós temos então o que? Um anúncio publicitário. Olha só, aqui nós temos um modelo do anúncio publicitário. O que que tem nesse anúncio? Nós temos uma frase, uma imagem, né, uma marca, né, que é um slogan, né? E aí na letra, né, na número 1, 2, 3 e 4, nós vamos então responder referente a esta imagem. No número 1, na primeira pergunta, diz: que produto alimentício aparece em destaque nesse assunto? Qual que é? Dê uma olhadinha aí. Qual é o nome da empresa que promove o anúncio? Bem lá no cantinho, ó, temos aqui, ó, tá? A número 3, identifique e escreva o slogan do anúncio. O que que é slogan? É uma frase que chama a atenção. Olha lá, para quem quer o melhor? Esse é o slogan da propaganda, né? Anúncio publicitário. E aí você vai responder também a outra questão, número 4, que diz. Então você vai comparar o anúncio publicitário, que é esse que nós acabamos de ver, com o anúncio de propaganda que nós vimos ontem e também no final da semana passada. E aí diz assim, qual deles, lá na página 34, tá lá, lembra lá do macaco? Isso mesmo. Qual deles anuncia uma empresa que vende produtos? Olha lá, olha aí o nosso anúncio publicitário, vai achar a resposta. Qual deles divulgam a importância de defender o meio ambiente? Qual que é? Então, observe e responda. As dúvidas eu vou tirar com vocês na aula do Zoom, tá? Beijos!